Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Infografia. E nesse vídeo, nós vamos conversar sobre as grandezas físicas e as unidades de medidas. Então, venha comigo e vamos estudar. Desde a antiguidade, o ser humano buscou realizar medidas de certas quantidades. Os egípcios, por exemplo, utilizavam o cúbito como unidade de medida de comprimento, que era a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. Já os gregos utilizavam o dedo como um dos padrões de medida de comprimento, e os romanos utilizavam o pé. Além desses, existiram muitas outras medidas desenvolvidas e utilizadas por diversos povos. Mas, independente do que era utilizado como padrão de medida, sempre houve essa preocupação em estabelecer um padrão. No entanto, o problema era justamente esse: nem sempre tinha um padrão. O próprio cúbito dependia do faraó que estava no poder. Imagine o problema que era causado quando um faraó de braço curtinho era substituído por um faraó de braço grandão. Isso com certeza gerou grandes problemas, não é? Pensando nisso, eu quero fazer um desafio aqui para você. Pause esse vídeo e tente medir o comprimento de uma das paredes da sala que você está nesse momento. Faça isso utilizando um dos seus pés. Depois, peça para outra pessoa fazer a mesma coisa. Vai lá, eu vou ficar aqui te esperando. E aí, já fez? Provavelmente vocês encontraram medidas diferentes, não foi? Mesmo a parede tendo exatamente o mesmo comprimento. Isso se deve ao fato dos pés das pessoas terem tamanhos diferentes. Claro, tem pessoas que possuem pés com comprimentos aproximados, mas, em geral, existe uma diferença, nem que seja uma pequena diferença. Então, o pé não é a melhor forma de ser utilizado como um padrão para medir as coisas. Foi pensando nisso que, ao longo do tempo, principalmente depois da Revolução Francesa, começou a ter uma preocupação maior em estabelecer padrões de medidas universais. Depois de muitos padrões adotados, em 1960 foi estabelecido o sistema métrico conhecido como SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Esse sistema inclui 7 grandezas físicas básicas ou fundamentais e os padrões de unidades de medida para cada uma dessas grandezas. Mas o que é uma grandeza física e o que é a unidade de medida? Pause esse vídeo e tente pensar um pouquinho sobre isso. Bem, meu amigo ou minha amiga, de forma geral, podemos dizer que uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser mensurado com algum tipo de instrumento de medida. Já aquilo que não pode ser medido de alguma forma, não pode ser considerado uma grandeza física. Por exemplo, o sentimento não pode ser medido com algum aparelho. Então, seja o sentimento que for, nós não podemos considerá-lo uma grandeza física. Já o comprimento da sua sala pode ser considerado uma grandeza física. Afinal, você não conseguiu medir o comprimento da sua sala utilizando o seu pé? Então, mesmo que não seja a forma ideal, você conseguiu fazer isso. Então, o comprimento é uma grandeza física. Mas e a unidade de medida? A unidade de medida é um padrão adotado para realizar medidas de uma grandeza física. No caso do seu exemplo, o seu pé foi a unidade de medida para medir o comprimento da parede. Então, resumindo, a grandeza física é aquilo que pode ser medido, e a unidade de medida é o padrão adotado para realizar a medida da grandeza física. Como eu falei antes, atualmente, no sistema internacional, temos 7 grandezas básicas ou fundamentais. Inclusive, eu vou fazer uma pequena tabela aqui para colocar essas grandezas e o símbolo de cada uma delas. Eu também vou colocar aqui nessa tabela as unidades de medida dessas grandezas e o símbolo dessas unidades de medida. A primeira grandeza física é o comprimento, que a gente simboliza com L maiúsculo. Já a unidade de medida é o metro, que a gente simboliza com M minúsculo. A segunda grandeza básica do SI é a massa, que a gente simboliza com M maiúsculo. A unidade de medida padrão da massa é o quilograma, que a gente simboliza com o kg. Agora, a terceira grandeza básica é o tempo, que simbolizamos com o T maiúsculo. Embora a gente vá utilizar aqui nas aulas o T minúsculo em diversos momentos, beleza? A unidade de medida padrão do tempo é o segundo, que simbolizamos com o S minúsculo. Em seguida, temos a corrente elétrica,
Para ser mais específico, é a intensidade da corrente elétrica, que representamos com o I maiúsculo. Já a unidade de medida é o ampere, que representamos com o A maiúsculo. Também temos a temperatura termodinâmica, que representamos com o θ. Embora, em diversos momentos ao longo das aulas, a gente vai utilizar o T maiúsculo para representar a temperatura. A temperatura é medida em Kelvin, que representamos com o K maiúsculo. Também temos aqui a quantidade de matéria, que representamos com o N maiúsculo, e medimos em mol, que é representada com a própria palavra mol. Por último, temos a intensidade luminosa, que é representada com o J ou o IV, e medimos com o candela, que é representado pelo CD. Enfim, essas são as 7 grandezas físicas fundamentais e as suas respectivas unidades de medidas. A partir delas, ainda é possível encontrar diversas outras grandezas físicas, que são conhecidas como grandezas físicas derivadas ou secundárias, e a gente vai conversar sobre elas nas próximas aulas. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e qualquer dúvida que você tiver, não deixe de colocar nos comentários. Não deixe também de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. E também não deixe de pegar o material de apoio dessa aula que está no link na descrição desse vídeo. Outra coisa também, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo alguns links dos materiais que utilizamos aqui para construir essa aula, incluindo canetas, cadernos e diversos outros materiais. Então, não deixe de conferir isso também, beleza? Quero aproveitar aqui um momento e deixar para você um grande abraço e até a próxima!